mas haverá probabilidade da extensão de mais parcelas ou não vai ter grana para isso? Essa é a pergunta que se faz. Bom, Datena, lembra que quando a gente começou a falar de auxílio emergencial, a lógica que foi usada é que todas as epidemias víricas, e essa é uma epidemia vírica, do século XX, elas demoraram de 12 a 14 semanas para fazer aquilo que eu já desenhei aqui no ar imaginário, né? Na cabeça de cada um de nós, né? Que é a subida do vírus, o pico e depois a descida até a curva de convivência. Quando o Congresso aprovou o auxílio emergencial, nós estávamos ali em final de março. O presidente assina a lei dia 2 de abril, né? Aí tem uma história curiosa, né? Ele liga para mim, depois de assinar a lei, e diz: ô Gauchão, que ele me chama ou de Gauchão ou de Tchê, né? Aí ele diz para mim: acabei de assinar a lei aqui do auxílio, tu trata de botar isso de pé ligeiro porque o povo precisa do recurso, né? E aí nós baixamos a cabeça e trabalhamos. Ele fez essa ligação ao final da tarde do dia 2 de abril. No dia 7 nós botamos o aplicativo no ar. Dia 9 nós pagamos 6,5 milhões de pessoas. Eu acho que foi a primeira entrevista que eu dei no teu programa de televisão. Foi. Né? Então, a gente se dedicou muito, muito, muito a isso. Quando veio agora a tomada de decisão de, por decreto, ele prorrogar pelo mês de julho e mês de agosto, o que nós discutimos? O Brasil, na verdade, teve uma expansão muito irregular do vírus. Começou a ir para São Paulo, depois desceu lá para o sul do Brasil, depois estourou lá em Manaus, lembra? Em virtude, tanto São Paulo quanto Manaus pagaram a conta, assim como Fortaleza, dos voos de conexão, né, com a Europa e com a Ásia. Né? Depois de Fortaleza, depois de Manaus foi para Fortaleza, e hoje ela tem uma migração para o Centro-Oeste, né, que é, vamos dizer assim, a área que agora esse mês e o próximo vai ser mais afetada. Então, o presidente Bolsonaro determinou que nós, por 20 semanas, 5 meses, a gente tivesse uma rede de proteção para poder dar a condição das pessoas enfrentarem, como tu já falou, que ele sempre diz, 600 não é muito, mas para quem não tem nada, dá para segurar a família. Né? Então, eu acho que muito dificilmente a gente vai conseguir estender o auxílio emergencial. Nós, do Ministério da Cidadania, trabalhamos junto com a economia para construir o Renda Brasil, né, que é, vamos dizer assim, um programa muito mais amplo do que é hoje o Bolsa Família, e através do Renda Brasil a gente buscar a condição de dar sustentabilidade aos que são mais vulneráveis no Brasil hoje, porque também tem uma outra realidade. Já desde do início, final do mês de julho, né, início de agosto, em várias regiões do Brasil, as cidades voltaram a trabalhar, as cidades voltaram à sua normalidade. Então aí as pessoas começam a ter condição de poder fazer a manutenção das suas famílias. Bom, se vai ser difícil pagar essas parcelas, a situação do povo vai ficando cada vez pior, né? Agora, existe um projeto de renda mínima aí do chamado Renda Brasil. Esse é um projeto que é para colocar o ovo em pé. Vai atingir quase 75 milhões de pessoas ou próximo disso. Tá? E é uma junção de vários projetos sociais que o governo tem. E tem um fator positivo, que o senhor mesmo diz, que o cara não precisa ficar no Renda Brasil. Se ele arrumar um emprego, ele pode sair para depois voltar. É diferente do Bolsa Família. Não acomoda o cara ficar sem trabalhar e sem procurar emprego, pelo contrário, mas dá a ele a condição de, quando ele não está empregado, ele está sendo assistido pelo governo. E nós vamos enfrentar tempos difíceis pela frente. Qual é a chance do Renda Brasil ser aprovado e qual é a meta de se colocar em ação o Renda Brasil? A gente depende de uma série de fatores, eu sei disso, mas isso está sendo muito estudado pelo governo Bolsonaro, não? Bom, a gente está trabalhando nisso desde novembro do ano passado. Né? Eu estava na Casa Civil, o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, me levou a um estudo de refocalização, né? Reorientação, reestruturação, vamos dizer assim, do programa Bolsa Família. Nós começamos a trabalhar aí de maneira
multiministerial, né? Tinham vários ministérios envolvidos, a Economia, a Casa Civil, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Família e Direitos Humanos, o Ministério da Ciência e Tecnologia, da Educação, e a gente foi aprontando. Em março, ele já tinha caminhado muito, o Renda Brasil. Ele só não foi apresentado e implantado porque entrou o auxílio emergencial e nós tínhamos que vencer a pandemia, né? E nós estamos dando, vamos dizer assim, o desenho final dele. Devemos, ao longo da próxima semana, apresentar para o presidente e poder tomar a decisão de qual é o momento que ele vai ser enviado para o Congresso. Eu tenho conversado com líderes do Congresso Nacional e todos são unânimes em dizer que eles estão prontos para, no mais curto espaço de tempo possível, aprovar. Eles se deram conta da importância que teve o auxílio emergencial e eles sabem que nós precisamos, principalmente para os mais vulneráveis, aqueles que a gente chama de ultra vulneráveis, que são esses 14.274.000 famílias precisamente, que nós precisamos atender, né, e continuar protegendo, né, e também aqueles... Tem uma pequena fila residual nesse programa, que nós também precisamos ver como é que a gente soluciona. Então, nós estamos trabalhando nisso, Datena. E eu acho que, provavelmente, aí, até final da semana que vem, a gente já tem o desenho pronto, aprovado pelo presidente, e aí a gente começa a operacionalizar. Essa é a minha expectativa, pelo menos.